entenda o impacto desse seu início no decorrer da sua história. Eu acabei de falar sobre a história do Breno, que mesmo ele usando, digamos assim, um clichê no início, é porque fazia toda a diferença para o restante da história, e no final da história se encaixa super bem. No final da história, tudo faz sentido, sabe? Tudo se encaixa naquele quadradinho. E se a gente pega a minha light novel que eu até lancei durante o evento, né? O Quente com Cachorro Quente. Aquele início dele ali, quando ele tá numa crise de ansiedade, né? Tendo aquela crise de pânico dentro da cozinha do restaurante, ele não só tá dando start ali no sentido de tudo tá começando quando tá tudo começando a dar errado na vida dele. Eu não perco o tempo do leitor explicando quem ele era antes daquilo, porque também nem faz muita diferença para a história. A partir daquele momento é tudo onde acontece na vida dele. Então eu já começo iniciando aquilo dali e depois vai fazer sentido, vai ter ligação esse início lá no final da história, quando ele acaba se colocando numa situação semelhante de pressão e ele relembra justamente esse início, como tudo começou, como ele foi para ali, que ele teve aquela crise, que também foi por ele estar sendo avaliado, e nesse final ele também está sendo avaliado. E é legal, porque aí eu coloco à prova se o personagem de fato evoluiu dentro da história. O legal é que no final eu mostro que ele não necessariamente está completamente curado, porque o final da jornada do seu personagem, gente, não é ele ficar, tipo, completo, perfeito, agora ele é o mais forte, o mais valente, tem a melhor saúde psicológica agora, já que essa jornada dele foi justamente descobrir, tratar um pouco disso, já que ele iniciou a jornada assim, não é isso. Só que ele acaba se colocando nessa mesma situação, mas ele sabe lidar. Ele sim começa a sentir as mesmas coisas, até porque, imagina, se eu tratasse, né, essa questão da crise de ansiedade, de uma forma tão superficial que eu só usasse numa cena e uma simples viagem que ele faz acaba com isso. Que tipo de mensagem eu tô passando para as pessoas? Ah, olha só, você tá ansioso, vai só viajar que isso passa. É claro que não, porque ansiedade todo mundo tem, mas tem os níveis patológicos, era essa a palavra que eu queria achar. Imagina que tipo de irresponsabilidade seria a minha mostrar ele no início da história com esse nível patológico, tanto que eu já inicio com ele tendo essa essa crise de ansiedade. Depois, no dia seguinte, eu digo que ele está tendo um princípio exatamente por voltar para o mesmo lugar, né? Porque às vezes existem os locais de gatilho para essa crise de ansiedade, geralmente quando é associado ao trabalho, é o próprio trabalho. E aí, de repente, ele viaja e tudo acaba. Oxe, como assim? Que tipo de irresponsabilidade seria minha como autor apresentar esse tipo de coisa? Então não é uma cura, né, do nada. Ele vai viajar, ele se reconecta, ele se reconhece, ele consegue passar pela trajetória dele, consegue fazer uma evolução, mas não é a cura completa, né? Ele tem uma outra atitude, óbvio, porque ele também não pode ser a mesma pessoa do início, ele tem uma outra atitude, ele tem uma outra compreensão, uma outra mudança de ponto de vista do que aconteceu na vida dele, né? Da mesma situação, mas não necessariamente ele está completamente curado. Às vezes a gente fica muito com a questão da jornada do herói na cabeça, e tipo assim, no final ele precisa ser o mais forte, o melhor, derrotar todos os monstros da vida dele, etc. Não, porque o personagem também tem as suas questões internas, e muitas das vezes, assim como a gente, não é necessariamente porque a gente passa por uma situação e evolui, que a gente vai estar completamente evoluído. A gente sempre vai ter alguma coisa para mudar, sempre vai ter alguma coisa para melhorar da próxima vez, né?